Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre mais um gênero, né? A professora Rosimeire Guedes com vocês para que a gente possa conversar sobre mais um gênero poético, só que um gênero que pertence bem mais a gente, né? Um gênero pertencente à nossa região, que é a literatura de cordel, a literatura popular, né? A literatura de uma riqueza popular. É uma herança, né, que nós herdamos dos portugueses. Tá? Vamos saber a origem, vamos saber qual é a finalidade, os meios de circulação, por que se chama literatura de cordel, tá? As principais características desse gênero como manifestação popular. Por que é uma manifestação popular? E até para diferenciar dos demais gêneros, né, que nós estudamos, bem como também outros gêneros poéticos que nós estudamos nas aulas anteriores, que foi o caso do soneto, né, que é uma estrutura poética de forma fixa, né, onde o soneto ele é organizado estruturalmente de versos e estrofes, assim como o cordel também, só que o soneto ele tem uma forma fixa, né, onde ele é organizado, né, com 2 quartetos e 2 tercetos. Lembrando que é o soneto italiano, né, que é o soneto que nós estudamos na nossa língua portuguesa. Mas hoje nós vamos falar de cordel, tá bom? No nosso material 2, tá? No nosso segundo slide, eu queria fazer uns questionamentos com vocês, tá? Algumas indagações e vocês terão um tempo, né, para poder pensar acerca dessas questões. O que é um cordel? Você sabe por que os folhetos são chamados de cordel? O que são xilogravuras? Onde podemos encontrar o cordel? Então, a partir dessas indagações, desses questionamentos, tá, nós vamos observar na nossa aula, né, tudo sobre esse gênero textual. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, sobre o cordel é em relação à origem, né? O cordel nós recebemos ele como herança de Portugal, tá? Lá em Portugal, ele vivia em famosos varais de cordas ou de barbantes, por isso que ele recebe esse nome de cordel, porque ele vivia exposto, né, em cordéis de varas e barbantes. E o cordel ele é predominantemente nordestino. Por quê que ele é predominantemente nordestino? Quem estudou história sabe que a primeira capital, né, do Brasil foi Salvador. Então, quando os portugueses para cá vieram para o Nordeste, né? Salvador, Bahia, né, fica na região Nordeste. Por isso que esse tipo de literatura, que esse tipo, né, de texto, ele é predominantemente nordestino. É uma literatura popular. Inicialmente, eles eram oralizados. Por quê? Porque algumas pessoas que realizavam esse tipo de texto eram pessoas que não tinham estudos, eram pessoas não letradas. Então, inicialmente, o cordel, né, ele era oralizado, era só declamado. Posteriormente, né, foram escritos e organizados nesses livretos, né, livretos que era um material mais barato, e ele tinha uma melhor circulação, tendo em vista que ficavam expostos, né, em feiras, dessa maneira como está aqui, em varais de cordas ou barbante, por isso que recebeu o nome de cordel, tá certo? Mais adiante veremos aqui, né, algumas xilogravuras. Nós vamos já estudar o que é a xilogravura, que é uma característica dessa literatura, literatura de cordel, tá? E vamos para cá, para estudar, observarmos as características, né, mais um pouco sobre esse gênero textual. São folhetos contendo poemas populares. Por que poemas populares? Porque era o povo que confeccionava, quem elaborava, né, esses poemas. Eles eram expostos à vendas, pendurados em cordas ou cordéis, por isso que teve esse nome, né? O cordel. E as rimas, pessoal, nós percebemos que as rimas é que vai dar a entonação,
né? E a musicalidade. Então, a presença das rimas no cordel são constantes, né? Os autores, que são os cordelistas, eles recitavam esses versos com a ajuda de viola, né? Era bem melodiosa, faziam leituras, declamações, e assim, eles recitavam mesmo com muita empolgação, para que eles pudessem conquistar, né, o espaço e até chamar a atenção dos compradores. Cordel é arte, né, uma tradição popular, é de autores locais, e é de estimável importância. Por quê? Porque a partir do cordel, nós percebemos que vai falar sobre a nossa identidade, a identidade do nosso povo. Tá? Então, o cordel, ela é uma expressão literária muito importante, principalmente aqui para o nosso povo nordestino. No cordel, nós percebemos que na criação, né, desse tipo de texto, nós percebemos muito a presença de travas-línguas, de parlenda, né, de ditos populares, que vão fazer referência ao nosso folclore brasileiro, né? Então, o cordel, ela é uma literatura regional e ela contribui muito para essa expansão, né, para a divulgação da nossa cultura, da cultura nordestina, tá certo? Dando continuidade aos nossos estudos, tá? Nós temos aqui algumas características. Quais são as características desse tipo de literatura? O vocabulário é simples, popular, coloquial, tendo em vista que as pessoas, a maioria dos autores que elaboravam esse tipo de texto que elaboram, eram pessoas que não tinham nem conhecimento, né, da escrita, tá? Livretos com poucas páginas, histórias contadas em rimas, ilustração, xilogravuras nas capas, pode ser declamada ou cantada em voz alta. Os folhetos podem ser bibliográficos, didáticos, descritivos. Tá? Pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os temas. Quais temas são abordados nesse tipo de literatura? Tá? História do ciclo de cangaço, sobre política também, bibliografias, sátiras, né, críticas em relação à questão política, desafios, pelejas entre violeiros, que nós vamos falar na próxima aula sobre o repente. Tá? Temas educativos, esclarecimento do público. Então, temas diversos, né, nós podemos abordar na literatura de cordel. O que é a xilogravura? Né? Agora nós vamos falar sobre a xilogravura, que são os desenhos que são feitos para ilustrar as capas. Como é que essa xilogravura é feita? Né? Então, a xilogravura, ela é uma gravura, né, obtida pelo processo de xilografia, que quer dizer gravar em madeira. Né? Então, a xilogravura, ela é uma técnica de impressão em que o desenho ele é entalhado na madeira, tá, em uma chapa. Depois, passa uma tinta sobre essa madeira, tá? Vou mostrar aqui para vocês o exemplo. Ó, tá aqui, né? A talha de madeira. Aí é passado uma tinta sobre ele, depois coloca sobre o papel, que serve como um carimbo, né? E olha como é que vai ficar aqui o resultado. Então, os desenhos, as imagens, as ilustrações da literatura de cordel, né, são feitos através das xilogravuras, que são esses desenhos que são feitos nas talhas da madeira, né? É passado um carimbo em cima dele, coloca o papel, né? E tem um resultado final, tá? Aqui. E essa história vamos falar um pouquinho sobre a história da xilogravura, né? Ele remete à cultura ocidental, né? Alguns historiadores, né, eles falam que a xilogravura foi criada pelos chineses e já era praticada por esses povos desde o século VI, né? E aí a xilogravura ela foi se expandindo até chegar, né, na nossa região. Aqui vem falando um pouquinho sobre a xilogravura, né, explicando todo esse processo, como eu já havia falado para vocês, né? É uma espécie de carimbo, que primeiro eles fazem, né, a escultura lá na madeira, eles fazem a talha lá na madeira, depois passa o carimbo, tá? E coloca o papel sobre ela e tem um resultado final, né?
O contato entre diversas culturas, como a brasileira e a portuguesa, ocasionou o surgimento da xilogravura popular brasileira. Os portugueses eles já utilizavam essas técnicas e eles trouxeram aqui para o Brasil, né, que desenvolveu-se na literatura de cordel. Ok? Aqui tem, mais uma vez, né, as imagens sobre como acontece o processo, né, da xilogravura até ela chegar no seu estado final. E a estrutura. Lembrando que o cordel ele é um texto poético, né? Ele é organizado em versos e estrofes. Há muitas rimas, né? Até pela questão da musicalidade que há. Ele é composto por quadra, estrofe de 4 versos, por sextilha, estrofe de 6 versos, septilha, que é a mais rara, que é composta por 7 versos, oitava, estrofe com 8 versos, quadrão, os 3 primeiros versos rimam entre si, e o quarto verso com o oitavo, e o quinto verso com o sexto e o sétimo também entre si. Aqui são as disposições das rimas, tá? Aqui, nós temos um cordel, né, de Alexandre Pavão, que ele fala, né, no seu cordel. Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão como fonte de cultura ou melhor poesia pura dos poetas do sertão. O chamado trovador ou poeta popular era semi-analfabeto, porém sabia rimar. Seus folhetos escreviam e sertanejos os liam por o seu linguajar. Os trovadores, né, eram os poetas de antigamente, na época do trovadorismo, né, e eles declamavam essas poesias, né, esses versos. Então, nós temos aqui esse cordel de Alexandre Pavão, e ele é como se ele fosse um cordel, né, que ele fosse falar sobre o significado dessa literatura, tá? Então, nós temos aqui algumas questões interpretativas sobre esse material. Segundo o texto, né? Cordel quer dizer o quê? Aí você assinala. O texto fala sobre o quê? Sobre os sertanejos, os poetas, a cordel, a cultura popular. 3. O sinal de pontuação utilizado no trecho, escrito cantando oral, serviu para indicar o quê? Então, você vai ler o poema, o cordel, né? A literatura popular, né? A linguagem coloquial, linguagem do dia a dia. Por que é chamado de cordel? Que são livretos, tá? Com poucas páginas, e eles eram expostos em feiras livres em uma corda, né? Ou barbante, daí teve o nome de literatura de cordel. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham compreendido. Qualquer coisa, clica de novo na aula, assiste, tá? Faz as atividades e envia para o professor. Forte abraço.